Olá, família Monte Carmelo. Está começando agora mais um Acontece na IMC. Então fique ligado nos nossos avisos da semana e bora lá! Semana que vem teremos um culto muito especial, a celebração da Santa Ceia. A primeira sessão é às 10 da manhã e a segunda às 19 horas da noite. Então aumente a sua expectativa e bora! Atenção, mulheres! Vocês estão sendo convidadas para uma série de ministrações que está acontecendo aqui na Igreja Monte Carmelo do Patriarca às quintas-feiras. E esses cultos de quinta-feira estão sendo preparados para fortalecer e abençoar a vida das mulheres. Mas é claro que os homens também são bem-vindos. Essas ministrações estão abordando temas relevantes ao universo feminino e proporcionando inspiração, encorajamento e, claro, crescimento espiritual. Então traga suas amigas e familiares e compartilhem essa experiência juntas. Ah, e temos uma boa notícia! Entendendo o propósito de Deus para nós, os cultos direcionados para as mulheres de quinta-feira acontecerão também durante o mês de agosto. Então não perca! Olá, graça e paz. Eu me chamo Graciane, sou casada com o Fernando e temos uma filha, Sofia Valentina, de 10 anos. Fazemos parte da família Monte Carmelo. E hoje eu vim compartilhar com vocês o meu testemunho. Há 17 anos atrás eu conheci Jesus e Deus se apresentou para mim de várias formas. Eu entendi o seu amor, eu entendi a soberania, o senhorio dele, a grandeza dele sobre a minha vida. Mas em um momento Deus se revelou como pai e eu fui confrontada com essa paternidade porque eu não conhecia a figura de um pai. Eu fui rejeitada ainda um bebê, quando eu era um bebê, e abandonada pelo meu pai. Fui criada por mãe solo. Então, a figura paterna, ela sempre trouxe tristeza na minha vida, porque como toda criança, todo adolescente, todo jovem, eu precisei também de um pai e ele não esteve ali. Então, isso me gerava muita tristeza. Então, entender a figura de Deus como pai, era difícil de eu digerir aquilo, eu não entendia, porque só representava tristeza para mim a paternidade. Mas em um momento, a palavra de Deus, ela veio sobre a minha vida no Salmo 27, versos 10, que diz que ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, eu te acolherei. Essa palavra, ela veio como uma flecha em meu coração, trazendo a cura, trazendo a libertação, a ponto de eu chegar a perdoar o meu pai terreno, o meu pai biológico. Então eu comecei a entender a paternidade de Deus, uma paternidade divina e celestial que estava acima de todas as coisas. E aí eu casei depois de um tempo, conheci meu esposo, casei. Deus me entregou uma família linda e um pai maravilhoso para minha filha. E aí com o passar do tempo eu pude entender o meu propósito. Qual era o meu propósito? Eu me achei. Através de um ministério que Deus ele vem nos entregando, que é a restauração de famílias. Eu e meu esposo, nós temos ministrado para famílias a palavra de Deus, ministrado para casais. E vendo essas famílias, esses casamentos sendo restaurados. E isso não tem preço, isso não tem valor, é muito grande, é imensurável. Então, minha querida irmã, você que está aqui hoje, você precisa entender que Deus, ele tem um propósito sim na sua vida. E que ele é o seu pai, e que como pai, ele quer te pegar na mão e te caminhar contigo e te ajudar a viver esse propósito. Amém, minhas queridas? E esses foram nossos avisos da semana. Igreja Monte Carmelo, restaurar, edificar e adorar. Amém, glória a Deus.
Aleluia. Eu trouxe uma palavra para nós pensarmos juntos aqui nessa manhã. É uma palavra para nós, momento de reflexão, e nós pensarmos como nós estamos como igreja no reino dos céus, no propósito do Senhor Jesus. Amém? Se você puder ficar de pé, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 22. Nós vamos ler até o 24. Você achou? Diga amém. Você está procurando? Fala, Deus seja louvado. Está aí. Se vocês estão sentindo falta de algumas pessoas nessa noite, nós tivemos lá o acampa dentro com as crianças, com o departamento infantil, mais alguns irmãos foram dar respaldo. Eles vão sair agora meio-dia, eles vão estar saindo de lá, aqui da nossa unidade 1, aqui na Vila Nhocuné, tá? Então, Atos capítulo 2, versículo 22 ao 24, diz assim: varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pai bendito e amoroso, é a tua palavra. Palavra que visita os nossos corações. Eu te peço nessa manhã, que a tua palavra possa passear no nosso mais profundo foro íntimo. Trazendo, Senhor, o momento de cada um de nós pensarmos nas nossas atitudes, nos nossos sonhos, nas nossas posições, nos nossos papéis familiares, eclesiásticos, na sociedade, nas nossas convicções, nos nossos valores, nos paradigmas que temos, na nossa confissão de fé, no nosso caminhar de acordo com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, através da palavra, anunciada e vivificada pelo Teu Espírito. Que esta manhã seja uma manhã de autorreflexão para cada um de nós, que paramos hoje, iniciamos a semana, paramos, sentamos, ó Deus, para ouvir, ó Deus, do Senhor, como nós estamos, como pessoas, como filhos, como pais, irmãos em Cristo, chamados, alinhados na tua fileira, nas fileiras do teu exército, como nós estamos. Desde já, Espírito querido e amado, eu te convido, Senhor, a operar o teu querer e o teu realizar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar-se. Lá no começo estava melhor, viu, Caio? Amém. O apóstolo Pedro, ele traz, eu quero fazer essa leitura novamente aos irmãos, para cravar essa palavra no coração dos irmãos. É algo que veio do Espírito Santo ao coração do apóstolo Pedro, fazendo essa declaração, né? Entre tantas coisas, eu separei alguns versículos, e foram esses, para nós pensarmos. E hoje eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos, e eu vou assim citando, e nós vamos caminhando juntos. Então Pedro começa lá, né, no meio da sua palavra, ele diz: varões israelitas. Ele está falando com a igreja, ele está falando com o povo de Deus, né? Escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós,
como vós mesmos bem sabeis. Ele está dizendo assim, olha, ele não está falando para um povo estranho, um povo que não conhece ao Senhor, um povo que não viu ou não foi ali, né, abençoado por uma provisão, por uma cura, por uma libertação. Ele está dizendo a um povo que foi chamado por Deus, que assim observou, teve a oportunidade, né, de ver prodígios, sinais, maravilhas, que só poderiam vir do Senhor, de Deus, através da vida dele, para se manifestar tão grandes maravilhas. Ele está dizendo isso, não está falando a um povo estranho, mas aqueles que dizem que andavam com ele, que conheciam, que presenciavam tudo aquilo que na caminhada, no seu ministério, assim foi ocorrendo. Versículo 23, aí este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, não é? Diz as Escrituras, tomando vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Veja como é que a própria igreja, né? A própria igreja é verdade, que é assim pela liberação de Deus, porque sem Deus liberar, nada acontece. Nada acontece. Mas Deus assim o permitiu, que aqueles que viram prodígios, maravilhas, né, trocassem tudo aquilo que eles viram, observaram, presenciaram, caminharam, receberam e foram abençoados. Muitas vezes libertos e curados. A estes entregaram aquele que fez o bem, aquele que não, né, trouxe, sabe, sempre acrescentou na vida deles, sempre o melhor, sempre a melhor direção, sempre o amor, sempre se renunciando para entregar aquilo que era melhor. No versículo 24 diz assim, ao qual Deus ressuscitou. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode podar naquilo que Deus iniciou. Soltas as ânsias da morte. A morte não teve poder sobre o propósito de Deus. A morte não teve como reter aquilo que Deus tinha como projeto, como propósito. Aqui o amor venceu. Diz as Escrituras do Senhor, pois não era possível que fosse retido pela morte. Ninguém pode vencer o nosso Rei, o nosso Senhor. Eu trago no meu coração e quero compartilhar com os irmãos, a amada igreja, a igreja contemporânea crucificaria Jesus hoje? A igreja, nos dias de hoje, crucificaria Jesus? Esta é a pergunta que nós vamos trabalhar nessa manhã. Você crê por ver tantas coisas? Você que está aqui todos os domingos, nas quintas, compartilhando, você acredita que a igreja do Senhor, porque a Bíblia nos fala que aonde tiver mais de um falando em seu nome, ele está presente. Muitos são batizados, se arrependem dos seus pecados, têm o dom da graça do Espírito Santo. E a pergunta é, a igreja de hoje, a igreja contemporânea, crucificaria Jesus? Nem um mosquito passa aqui nessa hora, gente. É sério, né? A gente vê tanta coisa, né? E chega nessa hora, você para, dá um choque. Na televisão, nos rádios, aquilo que nós conhecemos e não conhecemos muitas vezes, somos testemunhas de outras pessoas. E quando nós paramos para analisar o texto, diz que Jesus era um varão aprovado por Deus entre as pessoas, devido aos sinais, às maravilhas e tudo aquilo. No Atos, capítulo de número 10, versículo de número 38, vai dizer que ele era ungido, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se era ungido de Deus, se ele fazia o bem, se ele curava, libertava as pessoas do diabo,
Por que que entregaram ele a ser crucificado? Quantas pessoas foram curadas, leprosos, né? Vista aos cegos e tantas outras coisas. E por que que entregaram o meu Jesus, o teu Jesus? Por que que entregaram o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? E será que nesses dias nós faríamos o mesmo com Ele? Eu vou trabalhar alguns textos para nós pensarmos nessa manhã. Porque nós muitas vezes estamos esperando uma palavra que nos leve, uau! Essa semana o negócio vai ser quente, você vai andar nas nuvens, sobre as águas. E você sai daqui, aleluia. Amém. Ou uma revelação que diz assim, olha, tem uma porta aberta diante de ti. Eu estou enxergando. Aí você dá a chave que eu quero passar por ela. Mas hoje a pergunta é, quem faz parte da igreja do Senhor, diga amém. Você crucificaria Jesus com as suas atitudes? Essa é a pergunta. Porque a gente muitas vezes quer para nós. Mas e o reino? E o Rei dos Reis? E o propósito do Senhor? E os sonhos daquele que nos chamou das suas trevas para a sua maravilhosa luz? Nos resgatou do caminho de morte e nos trouxe a um caminho de vida. E a Ele que nós falamos, a Ele toda honra, glória e louvor. E quando nos reunimos, como diz o livro de Romanos, capítulo 12, fazemos um culto racional. Porque nós não merecemos nada, mas Ele é o dono, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Senhor do tempo. É Ele que nos traz vida e vida com abundância. O que nós fazemos para ter a reciprocidade de tudo aquilo que Ele já nos deu como saúde, família, resgate abençoado. Será que a Monte Carmelo crucificaria Jesus? Hein, filha? Hein, Hélio? Fala, Ricardo. Primeiro, Jesus, ele tratava com os religiosos. Diga misericórdia. Religioso é um negócio sério, né, irmãos? Lembra quando você aceitou Jesus pela primeira vez? Quem lembra, diga amém. Lembra as águas do batismo? Lembra quando o louvor tocava, você chorava, você cantava, queria ir para o monte, orar, faz mais um culto, e faz e tal. Cadê aquilo lá? Cadê aquele desejo, aquela vontade? Hoje parece que a gente acorda, eu vou para a igreja, cumprir um propósito. A gente não tem no coração, eu vou adorar a Deus. Não vem no nosso coração dizer, eu vou agradecer a Deus pela semana que está para iniciar. Eu vou louvar ao Senhor pelo pão de cada dia que Ele tem colocado, a saúde que Ele tem acrescentado, a sua palavra que tem me abençoado. Quantos têm esquecido isso? Mas você lembra no começo que você chorava? Eu não quero nem saber quem vai pregar, eu vou chorar. Não é? Porque já acabou. Ninguém olhava no relógio, gente. Hoje, meu Deus, atrasou 5 minutos. Cadê aquela chama acesa? Cadê o fogo do Espírito Santo? Que testificava as obras de Deus. Jesus, ele tratou com os religiosos daquela época. Lá em Mateus 23:13 diz assim, Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, ele está falando com os religiosos. Pessoas que estavam dentro do templo, pessoas que conheciam as Escrituras. Hipócrita, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ele impedia que as pessoas, porque eu tenho que ser dessa maneira, tem que ser dessa forma. E a multiforme graça não importa, mas nós estabelecemos isto. Tem que ser assim. Se não for assim, está errado. Tem que ser desse jeito. Mas a Bíblia não diz que é o jeito do homem, é o jeito... né? Existe uma direção de Deus. Então ele diz assim, ele tratava com os religiosos, olha, vocês nem entram e nem deixam as pessoas. O que ele está falando aqui com os religiosos? Uma contaminação. Cada um que crie seu filho da forma que deve criar.
Cada um que ame o seu marido da forma, tem ali, né, cada mulher, cada marido tem a forma de conduzir o seu lar, de amar a sua família, da forma que tem que ser. O Espírito Santo, ele atua em todos nós, independente se temos a casa alugada ou casa própria, se tem carro ou não tem. O Espírito Santo, ele vai operando em cada um de nós, dando graça, sabedoria, entendimento, com palavra de ciência, de conhecimento, para que o projeto chamado família seja cada dia melhor. Então não existe uma receita, você faça da forma que eu estou falando, que vai dar certo. Você faça da forma que a Bíblia ensina e vai dar certo. Porque Deus é Ele que é a fonte inesgotável de sabedoria e poder. Não é a igreja nem o pastor. É Deus. E a palavra, você pode discutir, não concordar comigo, mas quando se fala da palavra de Deus, não há discussão. Então os religiosos daquela época, eles nem praticavam a palavra e não deixavam os outros praticar. Será que hoje em dia é a mesma coisa? Mateus 23:16. E ele vai trazer para esses religiosos, assim, ó: ai de vós, condutores de cego, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é mais do que jurar pelo ouro do templo. Esse é devedor. Ele está dizendo, olha, o que é mais importante? Esse é o contexto das Escrituras. O que é mais importante? O ouro que é colocado ou o altar que recebe o ouro? Porque o ouro ele pode passar, mas o altar ele é santo. Nada é mais importante do que o altar. Nada é mais importante aonde Deus está. Nem o ouro, nem a prata, nem coisa alguma. É disso que ele se trata. Não é o ouro mais importante do que a prata. Não é a prata nem o ouro mais importante que o altar, mas o altar é mais importante que todas essas coisas. E eles entendiam que as coisas eram mais importantes do que aonde Deus se manifestava. E nos dias de hoje, será que é a mesma coisa? Então Jesus revelou aos religiosos que eles rejeitavam a sua palavra, porque Jesus ele veio para cumprir a sua palavra. Ele veio para trazer o novo evangelho, o novo ensinamento. A sujeição a Deus, a obediência àquele que tudo pode, e nem os teus planos serão frustrados. Mas os religiosos substituíam com seus próprios ideais e não queriam mudança. Eles vão mudando porque eles não querem mudar. Então muda-se a palavra. Coloca outros versículos que a Bíblia não diz. Um outro evangelho que não é citado. Coloca algo que está no seu... Mas Deus me falou, mas aonde está escrito? Porque Deus não tem compromisso nem comigo, nem com você, nem com a igreja A, B, C ou D. Ele tem compromisso com a sua palavra. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passarás. Porque aqui testifica e revela a pessoa de Jesus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse é o grande enigma que é revelado através do Espírito Santo à sua igreja. Então não existe, irmão, mas Deus fez isso. Espera, Deus fez isso, ele contrariou a sua palavra. Deus não é incoerente. A sua palavra é bússola para a igreja. A sua palavra é verdade para aqueles que andam em trevas. É luz, ela é cura, ela é libertação. É a sua palavra inerrante, doce como mel. Jesus denunciava os religiosos que queriam título. Mateus 23, 5-7. Mateus capítulo 23, fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filatélicos, nem sei o que é isso, irmão, coisa difícil isso aí, coisa de doido isso aí, e alargam as suas franjas das suas vestes, próximo a ele, minha filha, ama os primeiros lugares na ceia, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, aí, as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Não fazem para Deus, fazem para que eles possam se sobressair a todos. Colocam roupas diferentes para passar na praça e as pessoas dizem, é o conhecedor das Escrituras. Ele é o mestre, ele é o pastor, ele é o direcionador. Colocam uma vestuária diferente. Será que é diferente hoje? O homem querendo tomar o lugar de Deus. Se a Bíblia diz que importa que ele cresça e eu diminua, que a cada dia ele se manifeste e eu possa me calar. A igreja contemporânea crucificaria Jesus nos dias de hoje. Dois. Jesus, mesmo sabendo o coração deles, mesmo sabendo aquilo que eles praticavam, falavam contra ele, ele nunca deixou
de ensinar. Ele nunca deixou de colocar os ensinamentos do reino no coração do povo. A Bíblia vai falar no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 30. Diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar... Deixa só esse versículo aí, filha. Pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Olha o direcionamento que Jesus ele se coloca. Olha que o Espírito Santo leva ele a fazer. Olha só a tarefa, olha o desígnio que o Espírito Santo dá para ele. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar, falar do reino, falar do amor de Deus, da graça do Senhor, a vida eterna. Evangelizar aí os pobres, enviou-me a curar os enfermos, quebrantados do coração próximo, a pregoar liberdade aos cativos, você que está preso, há poder na palavra de Deus para te libertar, dar vista aos cegos. Muitas vezes esse cego não é físico, cego de uma pessoa que não tem direção, cego que não vê uma saída, cego de uma pessoa muitas vezes que se sente encurralado. Dar vista aos cegos também pode ser biológico, não há problema nenhum, o Senhor opera tudo em todos. A pôr em liberdade os oprimidos, pessoas em depressão, pessoas esquecidas, anunciar o ano aceitável do Senhor. Próximo. Cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras. Davam o quê? Testemunho. Porque a palavra gera testemunho. A palavra gera vida. Ela não gera outra coisa, ela gera vida na pessoa. A palavra de Deus. E se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E eles disseram: sem dúvida, me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Próxima. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel. Presta atenção. Presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Dá um glória a Deus, está muito sério aí. Meu Deus. Vamos treinar? Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Vocês estão com medo? Olha na sua mão, vê se tem algum cravo, algum martelo para crucificar Jesus aí, ué. Calma. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Próximo. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. Próximo. Muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão Naamã. Quem? Próximo. Todos na sinagoga ouviam essas coisas e se encheram de ira. Ele está dizendo, sabe o que Jesus está falando aqui? Segura aí. Ele está dizendo assim, olha, as pessoas lá fora, elas podem ser curadas porque elas estão desesperadas. Elas se apegam em qualquer coisa. Muitas viúvas. Lá em Serepta, uma foi abençoada. Naamã, o sírio, que é de outra terra, foi abençoado. Estava desesperado. Sabe quando você está afogando? A primeira tábua você se agarra, e se agarra porque era a sua vida. Mas a igreja não foi abençoada, porque ela estava presa nas suas convicções religiosas. É disso que ele está falando. Aí o povo ficou irado, o povo ficou bravo, porque as pessoas não gostam de ser chamadas de religioso. Não mudam de vida e não deixam os outros mudarem. E quando é chamado de religioso, e é dito, vai se converter, meu irmão. É uma ofensa. Parece que mexeu com o capeta.
Próximo. Levantando-se, o expulsaram da cidade, o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o rapaz. Imagina um negócio desse, mexe com o religioso. Iam jogar Jesus de monte para baixo. O nosso Salvador, gente, aquele que a Bíblia diz que fez sinais, prodígios e maravilha, varão aprovado, um homem abençoado, um homem que quando ele falava as pessoas eram abençoadas, as escrituras se abriram. Fala para o teu irmão, irmão, se livra da religiosidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o que a religião faz com a pessoa, gente. É muito sério. Nós vamos jogar ele lá para baixo para nem aparecer mais aqui. Tira o paraquedas dele. Em nome de Jesus. Próximo. Jesus, mesmo assim, olha só, olha o nosso Deus. Mesmo dessa maneira, ele ensinou em livro de Mateus 9:5 o que é perdoar a pessoa. Dependendo da situação dela. Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico, perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda. Próximo, Cris. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse então paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. A Bíblia vai dizer que há enfermidades que é para a glória de Deus se manifestar, e há enfermidades que é para a morte, que vem uma deficiência. Há uma separação. A Bíblia nos ensina isso. Nós somos pessoas racionais, sabemos o que nós lemos e o que ministramos. Nem todo paralítico andou, nem todo cego voltou a enxergar. Mas aqueles que, de alguma forma, de algum propósito, a glória de Deus se manifestou para que aquele pecado, aquele erro, aquela escolha fosse sanada na vida daquela pessoa. É isso que a Bíblia está falando. Ele está dizendo aqui, alguma forma, de algum jeito, um dia, alguém fez uma escolha, fechou o coração. Foi uma situação que está ali, o resultado de uma escolha, o resultado de uma desobediência. Mesmo ele sabendo, coração endurecido, perdoados estão os teus pecados. Os religiosos não gostaram e falaram, pega a tua cama e vai embora, filho. Deus é maior do que tudo isso. O meu Deus, o teu Deus, é muito maior do que tudo isso. A pergunta que eu te faço, nessa manhã, a igreja contemporânea, ela crucificaria Jesus? Será que ela crucificaria? Em Lucas 18 ele cura o cego, em Mateus 9:1 ele cura o paralítico, em João 11 ele ressuscita os mortos, lá Lázaro, né? Ele fala assim, olha, ainda aquele que esteja morto, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou correr porque já está terminando aqui, não tem jeito, né? Em Mateus 14:14-21 diz assim, que ele multiplicou pães e peixes, saciou a fome das pessoas que estavam ali. O que quer dizer isso? As pessoas estavam ouvindo a palavra. Temos necessidades primárias, secundárias, mas Deus se preocupa com todas elas. Ele atende a todas elas dentro daquilo que está na nossa realidade, para que a soberba não suba no nosso coração. Ele estava ali preocupado em todos os sentidos, em todas as áreas da vida das pessoas. E Jesus também mostrou o que é corrupção na igreja. Diga misericórdia. Mateus 21:12 diz assim, Mateus 21:12 diz assim, entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Aqui havia um ágio. A história aqui é assim, eles iam para o sacrifício, entregavam a pombinha, o carneiro, a ovelha, dependendo daquilo que era o pecado, para que se cumprisse a lei de Levítico. E a história diz que ali eles pagavam, porque tinha pessoas que vinham de longe, e elas não tinham como trazer aquele animal, aquela ave, então elas compravam no templo. Então chegava no templo, eles sabiam que eles não tinham, como não trouxeram, vinham de longe pelas vestes, pelo costume, pela cultura. Aí é uma coisa que custava R$5, eles cobravam 50. Isso era ágio, é roubo. Eles estavam mexendo com a fé das pessoas. Estavam extorquindo os filhos que vinham na obediência, no temor, andavam quilômetros e quilômetros para prestar ali um culto, entendendo que eles eram devedores, pecadores. Jesus na cruz do Calvário, ele é o Cordeiro Santo que tira todo o pecado do mundo. O sangue dele era puro, então acabou isso, mas naquela época tinha.
Eu conversava com o pastor essa semana, numa igreja, e ele me falou algo que eu fiquei assim, estarrecido. Pessoas negociando ministérios. Se você não dá o altar, se você não deixar o meu filho, ou tal, eu não entrego mais meu dízimo. Eu falei, meu Deus, e o que você fez? Ele falou assim, pedi misericórdia ao Senhor. É claro que vocês não sabem, né, o que está acontecendo aí. Pessoas vendendo um tijolinho por R$200 dentro da igreja. Ó, nós gastamos lá não sei quantos milhares de tijolos. Se fosse, estava rico, gente. Graças a Deus acabou esse tijolo lá, né? A construção está no final. Você imagina se nós vendêssemos R$200, Cris, o tijolinho? Caminhões e caminhões nós compramos. Pessoas vendendo feijãozinho por R$100. Pessoas têm a fila na rua assim de quarteirão, porque tem a unção do abraço. A unção do abraço, irmão, não é mais Deus, agora é o homem. E o povo na rua esperando abrir para receber uma unção do abraço. Não entram nos céus e não deixam os outros entrar. Enganam aqueles que não conhecem as Escrituras. Vós errais por não conhecer as Escrituras. Será que existe corrupção na igreja hoje ainda? Será que ainda tem essas coisas, irmãos? João 2, 18 ao 21. Será que ainda tem? Será que a igreja contemporânea, ela crucificaria Jesus? Responderam, pois, os judeus e disseram, que sinal nos mostra para fazer isso? Bora. Jesus respondeu, disse, derribai esse templo. Jesus está na frente do templo de Salomão. Uma maravilha que Davi sonhou. Davi sonhou em construir uma casa para Deus. Davi tinha ouro, Davi tinha prata, Davi tinha cobre e madeira. Davi tinha tudo aquilo que precisava para construir, o templo do Senhor. Uma maravilha naquele templo. Tem uma réplica aqui na Avenida Celso Garcia. Nós estamos falando de mais de 2000 anos, o que está ali. Algo que não dava para pensar, algo que não dava para imaginar. Foi construído com ouro, com prata, com tudo. Só que Deus falou para Davi, você não vai construir, porque as tuas mãos têm sangue. Deus trabalha com princípios, irmãos. As coisas do Senhor, a casa do Senhor é santa. É Ele que provê. Não é a retórica, não é quem tem o microfone na mão. Não é o jargão, não é as coisas que é dita, mas é a palavra que é edificada pelo Espírito Santo ao seu coração, ao meu coração, porque todos nós perecemos e carecemos da misericórdia de Deus. E ele chega na frente do templo de Salomão, uma maravilha daquela época, ele diz assim, olha, esse templo, em 3 dias, né, olha, vou derrubar este templo e em 3 dias o levantarei. Próximo. Disseram, pois, os judeus, 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Ele estava falando do templo de Salomão? Não, ele estava falando do corpo. Ele estava falando do templo do Espírito Santo, que sou eu e você. Você sabe por quê? Porque tudo aquilo que o homem puder fazer de grande, de grandioso, de maravilhoso, isso não mexe com o coração de Deus. Você pode fazer o maior templo para habitar lá, para ter 100.000 pessoas para congregar. Ele está dizendo, o Espírito Santo está aí dentro. A sua velha natureza foi crucificada com Cristo. Você pode declarar, como o apóstolo Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim, agora a vida que eu levo, eu vivo pelo amor daquele que se crucificou, se entregou por mim. Tudo que o homem possa fazer, vamos chamar a atenção de Deus. Oi! Como você vai chamar a atenção de Deus se Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está em todos os lugares, Ele conhece teu coração. Antes que saia uma só palavra dos seus lábios, Ele já sabe. Como é que você quer chamar a atenção de Deus? A Bíblia nos fala que o coração é quebrantado e o espírito contrito, Ele não desprezará. O que Ele está vendo? A sua face? Aquilo que você pode? Não. Aquelas que você pode entregar, o teu quebrantamento, a tua renúncia. É isto. Essas coisas que o homem faz, não chama a atenção de Deus. Mas Ele diz, olha, em 3 dias eu vou derrubar e vou levantar de novo. O projeto de Deus para as nossas vidas é maior do que o projeto do homem. É muito maior. O projeto de Deus sempre foi infinitamente maior. Será que a igreja contemporânea, a igreja nos dias de hoje, crucificaria Jesus? Eu já estou terminando em nome de Jesus. Ele partiu
porque os entregaram. Ele foi crucificado, mesmo fazendo o bem, mesmo estendendo a mão àqueles que precisavam. Ele foi crucificado, foi entregue aos romanos, os religiosos o condenaram. E ele foi colocado no sepulcro. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E antes de subir ao Pai, ele deixou uma promessa para nós. Está lá em João 16, do 7 ao 11, eu quero ler com os irmãos. João 16, do 7 ao 11, diz assim: Todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele vai convencer o homem do pecado. Vamos melhorar isso aí. O Espírito Santo enviado por Deus, ele vai convencer a igreja do... Se não tem isso, não tem Espírito Santo. Se não tem Espírito Santo, não tem igreja. Porque é Ele. É como se nós tivéssemos, como fizeram com Jesus, vamos jogar no despenhadeiro. Nós estamos aniquilando, inutilizando, colocando de lado aquele que direciona a igreja. Essa promessa dada pelo Senhor é para que Ele pudesse conduzir a igreja, que somos nós. Amém ou não amém? Amém. Próximo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, não me vereis mais. Próximo, Cristo. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Nada é mais importante do que Deus, filho. Nada. Você pode amar a sua esposa, faz parte. É necessário que você ame a sua esposa. A Bíblia diz: vós, marido, amai a vossas esposas. Esposas, né? Seja sábia, é o que a Bíblia fala. Filhos, obedientes aos vossos pais. Pais, direciona os seus filhos ao caminho que devem andar, para quando grande não desviar dele. É o que a Bíblia fala. Mas tudo isso sustentado pela rocha, pela pedra de esquina, que é Jesus Cristo. Nada pode substituir o amor de Deus por nós, ou nós, a nossa vida sendo sustentada por Cristo. Tiago 1,27 diz assim: a verdadeira religião. Tiago 1,27 diz assim: a religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas, nas suas tribulações, guarda-se da corrupção do mundo. Essa viúva e esse órfão pode ser aquela mulher que está se sentindo sozinha, porque o seu marido não se converteu, ela se sente viúva. Não acompanha? Viúvo pode ser o marido que está lutando pela sua casa. Ou pode ser viúva mesmo. Órfão, aquele que tem algumas coisas que não se sente o pai presente. Sabe que tem um problema? Eu vou abrir um aspas aqui na mensagem. Tem duas dificuldades para você, ou se você é casado ou vai casar. Segura aí, meu filho. Faz mais de 25 anos que eu faço aconselhamento com casais. A moça, ela foi criada, logo no começo, os pais se separaram. A moça cresceu e ela viu a mãe trabalhando, trazendo recurso para casa, dando cobertura, se esforçando, e a moça está ali vendo. Nós aprendemos observando, meu querido. Está ali, uma guerreira, e a mulher está vendo. Quando ela casa, ela vai fazer a mesma coisa que a mãe. Ela vai trabalhar. E o rapaz, o bonitão, está vendo que a mulher, né? Aí ele começa, aleluia, vale a pena ver de novo. É ou não é? A mesma coisa do rapaz, gente. Cara, família separou, o rapaz cresceu, viu a mãe, porque a mulher é uma guerreira. Nós estamos falando sobre isso para o pódio de quinta-feira. Você é meu convidado, minha convidada. Mulher trabalhando, lutando, o cara casa. Aprendeu a ver a mãe, agora vai ver a mulher. A coitada está se arrebentando e o cara está lá. É o mesmo jeito. A referência, irmão. Por isso tem família arrebentada.
Por isso que tem gente se sentindo mal amado. E nós temos visitado, porque essa é a religião, essa é a igreja do Senhor. A gente tem visitado esse povo. A gente tem levado uma palavra de conforto, de fortalecimento para esse povo, que não tem culpa, que foi gerado num propósito, uma escolha errada. Porque esse é o propósito da igreja. Você tem sido visitado, meu irmão, visitado, você precisa. Se não foi ainda, eu peço perdão por essa igreja. Se depender de mim, essa igreja não crucifica Jesus. Marcos 9:35. Ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último, o derradeiro de todos e o servo de todos. A gente quer fazer muita coisa, quer ser o primeiro, quer ser o bacana. Aprenda a servir, meu irmão. Nós temos um grupo de crescimento. 19 grupos de crescimento espalhados nesse bairro. Fora do bairro, Guarulhos. Se você quer tirar suas dúvidas, quer falar comigo, quer entrar num grupo desse, no final do culto me procura, eu vou te levar, eu vou com você até o grupo, eu vou te apresentar lá. Se você quiser, eu fico lá, eu e minha esposa, mais uma semana, 2 com você lá, até você se habituar, até você se acostumar, para ver se é o lugar mais próximo, se é aquilo mesmo que você quer, tirar suas dúvidas. A gente precisa aprender um pouco mais para não ser enganado mais. Eu quero encerrar com Mateus 22:37, que acabou, tinha outras coisas, mas vou deixar 37 a 40. E nós vamos orar. Disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é a igreja de Cristo? Diga amém. Você acredita que a igreja, nos dias de hoje, crucificaria Jesus? Eu vou pedir para o ministro de louvor subir com o pessoal. Nós vamos orar pela igreja. Eu e você somos a igreja. Eu vou orar pela igreja. Nós vamos orar por nós. Como que nós vamos alcançar os nossos se a gente não muda? Como que a gente vai mudar a história se a gente não muda? Como que a gente vai chamar? Não, mas eu sabe que o Espírito Santo acenda a chama dentro de nós se a gente não muda. Fica de pé comigo. Põe a mão no teu coração, você é a igreja. Você é sal da terra e luz do mundo. Deus te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele já fez muita coisa na sua vida. Só o fato de você estar aqui hoje é motivo de bênção. Eu creio, irmão, que não fui eu que falei, foi o Espírito do Senhor que falou ao seu coração nessa manhã. Eu creio. Ele mexeu com a gente hoje. A gente precisa de um chacoalhão do Espírito às vezes. A gente não é tão bom como a gente pensa. A gente não é tão esperto como a gente pensa. A gente não ama como a gente pensa. Às vezes nós estamos presos nas nossas convicções. Pai,